Paulinha, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina. Quero ver o que você vai falar aqui, esse bate-papo informal. Tô com medo. Eu quero que você esteja desprendida de tudo. Falar para advogada vir aqui ser um roteiro é um pouco complicado, você sabe, né? Eu tô fazendo um É muito mais desafiador do que vier com o roteiro pronto, né? Exatamente. Mas vamos lá. Fala, galera. Então, bem-vindos a GRP Pod, o podcast da GRP, que é o objetivo nosso é justamente a gente conhecer quem é a Paula atrás do profissional. Quem é a Paula? A Paulinha, minha amiga, parceira, conheci através da minha mulher, a Tassi. Tenho já admiração por você. Foi difícil trazer você aqui, viu? Olha, gente, mulher aqui bem requisitada. Então, é um prazer estar aqui com você. É uma mulher, como disse, que eu admiro. É a Paula Colesi, sócia do escritório Ovidio Colesi, é isso? Advogados associados. Minha parceira também. A gente está juntos aí, desde novembro do ano passado, né? Fazer Legal. 6 meses. A gente subestabeleceu de um outro escritório que a gente também atuava. O pessoal sabe, né, que a GRP Serviço Seguro trabalha com a parte de serviço, com muitos funcionários, então você cuida bem dos nossos processos, já deixa a dica, né? Ela já cuida, mas continua cuidando. E eu quero conhecer hoje por trás dessa profissional. Quem é a Paula Colesi, a Paulinha? Para a gente bater um papo. Então, antes de ser advogada ou antes de tudo, quem é a Paula em casa, né? Como é que é a sua rotina quando você tira a capa do escritório? Olha, eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente desconectar absolutamente, ainda mais você que é empreendedor. A Paula, mesmo fora do escritório, ela sempre vai estar alguma coisa dentro do escritório. E aí você pode falar, bom, então tá bom, então você é workaholic. Não acho que seja. É que realmente é muito difícil. Mas a Paula, pessoa física, absolutamente desconectada, há quem fale que eu sou brava. Acho que eu já melhorei muito. Eu era. Eu não conheço você brava. Não, eu era. Eu acho que eu era, sim, brava. Tá bom. Mas hoje em dia eu acho que a Paula é a Paula que busca muito um equilíbrio. Busco muito na minha meditação e na yoga. Tentar essa busca do equilíbrio mesmo, até por ser muito brava ou muito explosiva em algumas situações. Então, estou sempre prestando atenção nisso. E, acima de tudo, eu acho que hoje, na minha fase atual, é a Paula mãe. Eu ia falar disso. Final de semana, realmente, depois a mulher minha vida... também, né? Esposa, marida, dona de casa. Exato, mas acho que o que mais toma o meu cuidado hoje não é só isso, é a parte da maternidade, que hoje eu tô bem focada nisso quando eu não tô trabalhando. Então, minha vida se resume basicamente ao trabalho e a ficar com as crianças, né? Então... já passou um pouco da fase da Paula mais social. Eu saía muito, encontrava muita gente, fazia muita coisa. Tinha 855 programas. Hoje eu tô mais... A gente começa a ficar mais seletivo, né? A gente vai ficando mais velho. Eu tô ficando cansada. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô ficando cansada, entendeu? Então... Mas quando você, por exemplo, desconecta, tá, né? Como você disse, que difícil é. difícil. Por isso que você procura até... Eu acho que é muita responsabilidade ali também em cima, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente tem muita responsabilidade sobre aquilo que a gente tem hoje, né? Que é a nossa criação dos nossos filhos. Sim. Que no mundo que a gente vive de hoje é muito difícil, muito né? difícil. A gente sabe de tudo isso. Eu sei que você é amante do tênis. Eu gosto. Não jogo direito, mas hoje em dia eu não gosto de ver futebol, não gosto de ver basquete, eu gosto de ver duas coisas, vôlei e tênis. E tênis eu adoro. Minha família toda jogava tênis, então quando a gente vai pro sítio, a gente tem um sítio da família, todo mundo fica jogando tênis e eu nunca jogo, porque eu não sou muito boa nisso. Eu sempre Coordenação não é forte. O meu negócio, Rodrigo, sempre foi pro pé, por incrível que pareça. Aí você vai falar assim, futebol? Não, sapateado. Jazz. Sapateado. Meu negócio era sapateado. Dancei no Municipal de São Paulo, olha aí. Tá vendo? Quem não conhece, ó. Estamos conseguindo extrair aqui, ó. Eu dei aula de sapateado. Até a Roberta Graneiro, uma conhecida nossa, né?
Eu fiz cursinho com ela. E eu lembro que ela ia para minha casa e ela ficava lá estudando. Ela ficava com tendinite de tanto que ela escrevia, né? E eu já tinha passado na faculdade, mas eu queria Mackenzie. Queria muito Mackenzie. Então, eu queria continuar estudando no cursinho. Então, eu fiz a matrícula, tranquei e fiz mais 6 meses de cursinho para ir para o Mackenzie. E bem nesse período, a minha professora de sapateado de vida toda se machucou. E aí, a dona do estabelecimento pediu para eu dar aula no lugar dela. Aí eu comecei a dar aula de sapateado. E aí a Roberta professora aqui, ó, tá vendo? Mas eu fui um desastre. Nossa senhora, tentava comprar os alunos. Eu falava que quem ficasse quieta. Eu passava na banca e tinha na época uns bichinhos. Eu não vou lembrar o nome, qual febre que tava desses bichinhos, mas era coisa de 20 centavos, 50 centavos, sei lá. Eu passava lá, comprava e falava, ó, quem ficar quieto, porque você imagina. 10 crianças com sapato sapateado. Eu com 17 anos, mais ou menos. Aí eu subornava literalmente, ó, quem ficar quieto vai ganhar bichinho no final da aula. Então eu já... Não, eu não ia bem, não. Meu negócio era dançar. Da aula, eu não... Tem vídeo, algo que você faça, relembre, mostre hoje para as crianças? Eu dançando, sim, mas eu dando aula, não. Mas aí eu dancei até no municipal. Acho que a Tassi foi me ver, não lembro agora. Algumas das meninas foram me ver. Aí dancei no Municipal de São Paulo, tudo como sapateado. Eu adorava, assim... Então, nessa parte de esporte, quando tava todo mundo jogando tênis, eu tava ou na ginástica olímpica ou no sapateado. Então, eu fui para áreas completamente diferentes. Mas me conta agora, você estava falando que lá você começou a tentar jogar um tênis ali depois de um tempo... Eu sempre fiz no prédio. Tênis eu fazia lá no prédio, eu fiz algumas aulas, né? E eu gostava de jogar, realmente. Mas só que eu acho que, como boa geminiana, eu sempre mudei muito de ideia das coisas, né? Então, você fala assim, quem é a Paula? A Paula praticamente é bipolar, né? Bom. Eu troco muito de ideia, muito fácil. Mas não se frustra se não... Zero! Eu não tenho problema nenhum. Isso é ótimo. Esse negócio de, nossa, mas você não foi até o final... Que bom, eu não tenho a menor ideia, que eu perco interesse mesmo no meio do negócio que eu tô fazendo e já vou fazer outra coisa e tá tudo certo. Hoje em dia, eu acho que eu tô um pouco mais focada, eu começo a pensar 2 ou 3 vezes antes de começar as coisas, porque eu já comecei e deixei de fazer tantas coisas que hoje em dia eu paro um pouquinho para pensar. Muito reflexo do Marco isso, né? Meu marido, que fica, Paula, pelo amor de Deus, então a gente começa a ponderar. Mas eu sempre gostei. Então, mas hoje em dia você fala assim, você joga super tênis? Não, sou péssima. Mas eu adoro assistir. Sim. Adoro. Eu gosto de ver esse tipo de esporte. Acho que a gente tem que buscar algumas alternativas para desconectar mesmo. Total. E quando você assiste, quem é o fã? Djokovic. É o que eu mais gosto. Show. Sei de todas as peculiaridades dele lá. Mas e o João Fonseca tá ganhando o meu coração. Hoje ganhou. Hoje, né? Eu tava assistindo. Está nas quartas de final. Exatamente. Não, eu achei fantástico. Ele quebrando o serviço do Berrettini, né? Berrettini, né? Berrettini. E o Malvadão ontem quebrando o raquete e tudo mais, porque perdeu de 6-0, 6-0, e hoje o João Fonseca ganha, né? Nossa, 2 pneus. Eu fiquei muito feliz. Não, então, tomara, vai pegar uma pedreira agora, né? Vai pegar uma pedreira. Mas o cara já tá muito bem. Tá muito bem. É que o brasileiro tá mal acostumado, né? Exatamente. Muito mal acostumado. A gente deveria enaltecer e ficar feliz com uma quartas de final, mas a gente sempre quer estar lá no pódio. Então, né? Mas, Rodrigo, isso é uma das coisas... Outro dia eu estava discutindo com a minha prima sobre isso, né? Quando você entra no esporte, você entra para ganhar. E ela falou... Eu sou muito competitivo. E ela falou, cara, esse negócio de valeu a participação, comigo não tem vez. Você não vai virar e falar assim, pô, o segundo lugar nunca é lembrado, né? Sempre é o primeiro lugar. Mas eu, particularmente, eu concordo com ela, mas, cara, é um menino de 19 anos. O que ele tá fazendo tá tudo bem, obrigado, né? Mas a gente quer o pódio também. É lógico, mas daí deixa ele crescer um pouco. Mas eu brinco, né? Que a única coisa que eu gosto de perder é peso. Nem no para o ímpar eu gosto de perder para os meus filhos. Nem para o ímpar. Eu falo para eles, olha, eu sou tão competitivo. Quando eu jogava tênis, tive problema no ombro, tive que parar para não operar, porque também sou medroso com
com cirurgia. Eu fui tanto para hospital, enfim, quando eu era criança, que fujo. Então, mudei de esporte, né? Todo mundo fala, pô, mas você foi pro vôlei de praia, mas você também tem que cortar, faz diferente. rotação com o braço, mas tênis é com a esquerda, vôlei com a direita. Então, também tenho aqui a minha bipolaridade de... O beach tênis você não joga, o seu negócio é vôlei mesmo, jogo, mas brinco, né? Socialmente, né? O vôlei é algo ali o beach não venceu para você Não ainda, venceu, né? não venceu. Beach Mas vôlei. adoro areia. Trago muita areia para casa, para o carro. Não, Mas o vôlei de areia é fantástico, eu adoro Muito, assistir também. adoro. É muito legal. E o Brasil vai muito bem. Agora Vai. tá rolando o Saquarema, Vai. né? O Beach Vai. Pro, tem vários brasileiros ali. Começou hoje. As quadras lá do clube, todo final de semana eu tô no clube, né? Ainda mais por conta de criança e tudo mais. E tava com muita quadra de beach tênis, daí agora eles tiraram a parte do beach tênis para deixar mais para vôlei, porque também tá crescendo. O futevôlei crescendo. O futevôlei tá principalmente crescendo pros muito. jovens, né? Mas tá com muito vôlei de praia mesmo Sim, lá. tem aumentado. Tem. Mas ainda é o patinho feio. É, né? É beach, fute. É o mais antigo, né? É o mais antigo, mas ainda... Eu fui numa arena da High Growth, né, que eu me tornei, eu já falei isso aqui algumas outras vezes, do ecossistema do Thiago Reis, através da B2B, e teve uma palestra do Giovanni. Ai, que legal. E eu ganhei uma bola dele. Uau! Assinada. E aí ele estava ali começando, ele estava com uma bola, falando como é que bate na bola, e ali eu já me sentindo super bem, porque eu estava ali dentro daquele assunto que eu entendo, né? Aí ele perguntou, quem é que joga vôlei aqui? Ninguém levantou a mão. Eu levantei. Aí ele falou, a bola é sua. Então, assim, botei em casa ali como se fosse um troféu. Imagina, mas como se fosse não, né? Exato, que legal, que bacana. Bom, Paulinha, então você faz parte, né, de um escritório que leva o sobrenome da família, certo? Certo. Como é trabalhar com a família? Tem reunião que vira jantar de domingo? Me conta um pouquinho isso aí. Rodrigo, o escritório esse ano faz 40 anos, né? E coincidentemente eu faço 40 anos também. Fantástico. Então, eu acho que a gente já passou por todas as fases que você possa imaginar. Hoje a gente está numa fase bem tranquila. Hoje de manhã eu estava conversando com meu pai. Teve um amigo dele que teve um bloqueio na conta. Ele falou, não, vem aqui, não sei o que lá. Eu estava conversando com ele. E hoje em dia a gente conversa muito bem. Eu acho que no começo da minha profissão, quando às vezes eu tinha menos acesso a ele, não só a ele, porque minha família toda é advogada, né? Não sei se você sabe disso. Sim. Família toda. Pesquisei um pouquinho ali. E aí, chegava final de semana, se eu encontrasse meus primos, alguma coisa, eu acabava virando a chata do rolê. Porque eu queria ficar discutindo coisas de direito, eu sempre gostei, falo, né? Falo muito, né? E eu queria ficar discutindo. Hoje em dia, e eu lembro que meus primos falavam, se você chegar perto de mim e falar de direito, vou mandar você embora. Teve uma época que eles falavam isso. Principalmente o meu sócio, que é o Reinaldo. Quer dizer que não resolveu nada, né? O pedido deles. Não, de final de semana, hoje em dia, eu já tô nessa fase deles, entendeu? Entendi. Se alguém vem falar de trabalho comigo no final de semana, eu falo, na boa, passa amanhã, porque nesse final de semana eu não quero. Então, hoje as fases já estão muito bem estabelecidas. Eu lembro até que as pessoas até falam para mim, nossa, chama seu pai de Ovídio, você não chama ele de pai. E é verdade, porque dentro do escritório me condicionei a chamá-lo de Ovídio, né? E aí chegava final de semana, eu estava acostumada, mas era mais pai no final de semana e mais Ovídio durante a semana. E conseguia separar isso Conseguia. Difícil. Não, é que eu forcei muito. Como eu vim de um escritório familiar, né, um escritório pequeno, eu tive que fazer a profissionalização do escritório. Então, dentro disso, foi aí que eu... Então, vira e mexe tinha a confusão de... O Ovídio pagava a coisa, mas era coisa do escritório. Não. Muito se confundia com a pessoa física dele. E eu falei, parou. Não tem nada a ver. A pessoa jurídica que tem que pagar. Então, vou dar um exemplo super besta, tá? Era almoço de final de ano. Ele ia lá e pagava o almoço de final de ano. Eu falei, mas quem tem que pagar é o escritório. O almoço de final de ano é o escritório, não é seu almoço de final de ano. Não, mas é o meu escritório. Eu falei, não,
tudo bem. Só pessoa física, só... Normal isso. Normal. Então, Normal. A gente passou aí bastante por um processo de amadurecimento, né? De crescimento, de Mudança de profissionalização total. Eu acho que a relação com meu pai hoje é mais pessoal do que profissional, porque hoje ele está mais trabalhando como consultor. E hoje a minha troca, hoje não, né? Mas sempre foi com o Reinaldo, que é o meu primo e meu sócio, né? E que é padrinho da minha filha. Eu não botei nem meus irmãos como padrinho da minha filha, porque eu botei ele. Segue tudo, né? Familiar ali. Não, e é isso. E a relação familiar, lógico que é difícil, mas quando ela dá certo, ela também dá muito certo, né? Lealdade ali, né? Cara, não tenho... Assim, eu não sei quem eu seria se não fosse o Reinaldo, assim. Ele sempre foi meu mentor. Meu pai também, a Yara também. Sempre aprendi muito. Méritos mas pra todos. o Reinaldo eu tive sempre muito contato. Foi ele que... A resenha é com ele ali. É com ele. Hoje, desde o começo, ele que me aguentava como estagiário. Imagina, olha o que aconteceu. Eu ia pro fórum, todo mundo indo pro bar na faculdade. E eu comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade. Quantos anos você começou? 18. Trabalhar 18. E aí, ia pro fórum, o pessoal ia pro bar e eu ia pro fórum. E aí ele me vinha com uma lista, assim, naquela época. Não existia processo digital. Eu ia com a minha malinha, né? Fazia a carga do processo. Não fazia tudo debaixo do braço. Não podia fazer carga, porque era primeiro ano ainda, só quarto anista que pode fazer carga, né? Podia na época, porque hoje isso nem existe mais. E aí ele me dava uma lista, sei lá. Tinha vezes que eu ia com 50 processos na mão para ver, né? E batia a barriga no balcão. Assim, cara, eu saía de lá louca da vida. Eu ligava para ele. Eu vou matar esse cara, porque esse cara... E aí várias vezes... E ele é meu oposto, o Reinaldo é meu oposto. E ele falava para mim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? É importante essa pergunta. Exato. Né? Eu me faço bastante isso. Então, Por isso que eu falei que a gente começa a a gente começa a selecionar um pouco mais a nossa vida. Como eu sempre fui muito estressadinha, assim, Brava. Não é indignada, Tá vamos bom. falar. Acho que a palavra é indignada. Então não deixava passar muitas coisas, entendeu? E ele falava, tá bom, mas você vai ficar discutindo com ele e não vai mudar em nada. Então, ao invés de você discutir com ele, por que você não trata bem ele falando, tá bom, ô filho, eu sei que você não tá entendendo, mas tem Ele separava a razão da emoção para você. Tem jeitos de você. Então, Então, desde muito no começo, ele... E hoje em dia é muito louco, porque a gente pensa muito diferente, mas muito, Rodrigo, muito, assim... Você pega um processo, eu falo, é A, ele fala é B. Eu falo, não é possível. Mas aí a gente discute e muitas vezes a gente converge e chega num C. Sim, entendeu? Sim. Então, para mim é muito bom isso. Sim. Porque a gente já tem... É difícil dizer não, né? A gente precisa aprender. Precisa. Tem vezes que eu cedo, tem vezes que ele cede. E tem vezes que, de verdade, na grande maioria das vezes, a gente fica muito confortável porque a gente acha uma terceira saída para as opiniões. E quantas vezes você já pensou em desistir? Ou falar, eu errei da profissão, queria fazer... Da profissão nunca, eu juro por Deus. Ai, que legal. Não. Mas desistir várias vezes. Com certeza, com certeza. Várias vezes eu pensei em estudar para virar juíza. Várias vezes eu pensei em ir para a empresa... Ou às vezes ir para um outro escritório. Às vezes eu penso que eu só queria ser advogada. Eu não queria ser empreendedora, entendeu? Porque tem uma diferença gigantesca nisso. Sim. Porque... E quando é que você volta e fala, não, esse é meu caminho, tô do caminho certo, o que de... Porque eu não me imagino fazendo absolutamente outra coisa. Eu acho que... Eu gosto de rotina, mas como eu canso muito das coisas... Esse meio que eu tô é muito dinâmico. Não tem uma semana que é igual à outra. Não tem um dia que é igual ao outro. Então, isso me fascina. Então, e como eu fico com a cabeça sempre pensando várias coisas, o que eu posso fazer, o que não dá para fazer, o Reinaldo mesmo que fala, para, pelo amor de Deus, para. Porque quando a gente já muda alguma coisa dentro do escritório, daqui a pouco você já quer mudar de novo. E ele é muito avesso à mudança. Por ele fala, não, isso daqui tá bom. Segue ali. Deixa isso daqui.
Então, eu sempre fui a pentelha do escritório, para falar bem a verdade, entendeu? Ah, não, mas então vamos mudar. Aí a palavrinha, a frase que eu sempre odiei. Ah, mas sempre foi assim. Eu falei, pelo amor de Deus, sempre foi assim, mas pode ser diferente. Por isso que nós vamos mudar. Exato. Ele ligou o exato, interruptor ali, exato, né? exato. Disse a palavra, a frase Odeio. mágica. Então, acho que hoje em dia eu já me acostumei. Mas, para mim, a minha grande diferença é a gestão de... A minha grande dificuldade hoje em dia é a gestão de pessoas. Você sabe como é difícil e eu acho que vocês, conhecendo melhor vocês aí, acho que vocês fazem com a maior competência do mundo, assim. No meu escritório é bem menos gente, mas eu tenho essa dificuldade hoje em dia. Mas eu tenho também, confesso. É. Tenho centenas de colaboradores, mas confesso. Eu me preocupo muito, tô sempre vendo o que eles podem fazer, como podem crescer. Eu me preocupo com o crescimento deles, né? Mas parar o que eu estou fazendo para tentar resolver algumas coisas internas de gestão e tudo mais, isso para mim me drena muito, sabe? Porque eu não sei fazer isso, Rodrigo. Sim. Eu não sei. Então, hoje a gente contratou hoje não, faz um tempo, uma consultoria para rever procedimentos internos e tudo mais, porque eu falei, cara, eu não sou boa nisso daqui. E é um alívio, às vezes, você falar, não sou eu que vou mudar. Não, e a gente tem que admitir. E não sou eu que vou mudar, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu, falando até nesse assunto, a gente depois, obviamente que não é aqui, mas a gente vai falar, sabe que a gente está numa missão muito grande com a NR1 agora. Dei aula ontem sobre isso. Exato. E aquela questão que a gente sabe também é da dificuldade de capacitar, de reter, de manter, enfim, a carência, né? A oferta de muitos poucos empregos, né? E aí a gente está com um turnover muito alto. E tudo isso, no final do dia, se acumula. E aí entra exatamente isso, a gestão das pessoas, como é que a gente pode fazer para melhorar. Eu vejo um dom. É um custo invisível. Enfim, totalmente, Rodrigo. É algo que a gente realmente vai precisar depois falar um pouquinho mais, se aprofundar, porque continuo com isso. Ontem, dia de pagamento, né, de folha, é um dia movimentado dentro da empresa, e a gente recebendo milhões de ligações fora do comum. E aí eu perguntei, mas por que está acontecendo? A gente sabe que muita gente tem dúvida, a gente trabalha com o pessoal mais carente de informação, muita gente com dúvida, mas acima do comum. E aí fui perguntar para o RH, o que está acontecendo? Por causa do empréstimo do empregador. Ai, não. Os funcionários com a facilidade de pegar empréstimo recebendo R$ 67 no Rodrigo, quinto dia útil. O Como é que fica motivado para trabalhar? Não, pra você ter uma ideia, por conta disso, a gente criou um treinamento específico no escritório, tá? E o último podcast, que não fui eu que gravei, foi a Carolina, minha sócia, junto com o Marco, meu marido, porque ele é assessor não, né? Ele faz essa parte financeira, e com o Walter Nascimento, que é um outro amigo meu, mas colega também de profissão, que cuida da saúde mental. A gente fez o podcast e a gente criou esse treinamento, porque não adianta a gente ficar falando, por exemplo, essas questões de fatores de risco psicossociais, o empréstimo é um deles. É um deles. Não, a gente um deles. Programas sociais, consignado. Rodrigo, não é só na sua empresa. Não, eu sei disso. Mas isso não me conforta. Eu não posso ficar confortável nem com eu, isso. Mas nem eu. Eu juro por Deus que eu acho que esse treinamento que a gente criou foi mais com uma visão social mesmo do que quase empresarial. Porque eu também eu fico revoltada com isso, porque eu vejo que as pessoas não têm educação financeira. Não, né? Você imagina. Não tem nenhuma. Por isso que eu chamei o Marco para fazer parte do treinamento comigo. Porque eu falei, eu entro com a parte jurídica do que pode, do que Só não explica pode. Quem é Marco, seu marido, que Meu ele faz marido. para as pessoas entenderem, Exato. né? Senão as pessoas vão falar, quem é Marco? O que ela está falando? Porque desculpa. a gente sabe. Marco é meu marido, ele trabalha no mercado financeiro, ele fica... E ele tem esse trabalho social também, independentemente do... Hoje em dia ele faz mais multifamily office, mais ou menos, mas ele já deu algumas aulas para egressos do sistema prisional.
para ensinar exatamente esse tema da educação financeira. Então, ele tem como propósito essa questão da educação financeira. Parabéns, viu, Marcos? Parabéns. Importante. E aí, eu chamei ele para esse... A gente estava montando e eu falei para ele, cara, me ajuda, porque educação financeira eu também não vou saber falar, como ele gosta. Então, a gente montou esse serviço e a gente tá divulgando aí. Já adiantei o tema que a gente vai falar semana que vem, porque realmente eu fiquei bem preocupado. Muito. É o que eu falo. Como é que uma pessoa recebe o seu lerite com R$0, R$67? Que motivação ela vai ter para trabalhar? É um absurdo. Qual é a motivação que essa pessoa tem? O que a gente pode fazer, né? A não ser é isso já. Mas se a pessoa que já fez, tentar resolver quem ainda não fez, né? Quanto custa, como é que faz isso. É isso. Mas a gente não vai entrar muito nesse lado. Tá. Você é uma defensora de algumas causas. Sou. Conta um pouquinho, Paulo. Eu sou a terceira de 4 irmãos, né? Mas durante muito tempo eu fui a última de 3, né? O meu irmão menor, o Ovídio, é do segundo casamento do meu pai. E ele nasceu quando eu tinha 9 anos. Então, durante muito tempo eu fui a última, né? E mulher. Minha família é bem machista, minha família é bem tradicional, né? Apesar de que... Mas aprendeu muito com você também, né? Sim. Mudou já. Então, mas eu acho que essa parte da indignação que eu falo é muito porque eu sou terceira filha, eu acho, e a gente fala, ou na verdade fala não, ou a gente grita, ou ninguém nos ouve, entendeu? Porque o terceiro eu brinco que se cria sozinho. Entendeu? Porque ninguém tá olhando, porque o pai, a mãe tá olhando para um, o pai tá olhando para o outro, e aí se você tem um terceiro elemento, quem é que olha para o terceiro elemento? Ele Deus, mesmo. né? Praticamente. Então, eu tenho sim essa pauta como direitos humanos como um todo. Sim. Me preocupo muito, mas a pauta feminina é a que mais me pega, e o que tiver aí de questão de violência de gênero ou qualquer outra coisa assim, as meninas sabem, lá no escritório, por exemplo, quando a gente vai selecionar processos, a gente faz os dois lados, né? Tanto empresa quanto empregado. E a gente foca na média e na pequena empresa, e a grande empresa não é meu público, é o executivo. Então, eu quero pegar o alto executivo da grande empresa. Então, geralmente, ações mais baixas, quando eu estou pelo empregado, a gente não tem interesse no escritório. Salvo se for questão de assédio sexual ou assédio moral, e envolvendo mulher, independentemente do salário da pessoa, eu pego. É uma causa pessoal sua, né? Eu pego. Vi que você escreveu já alguns artigos, fala sobre Gosto. isso. Gosto. Gosto porque acho que é isso, é necessário, né? A gente tem aí uma lei agora da misoginia. Eu ia perguntar. Boa, já fala. É complicado. Estava conversando até com a Veridiane e com a Cláudia semana passada. São 2 advogadas conhecidas nossas também, ambas criminais. A Cláudia hoje faz mais, né? Outras áreas, mas a Veri mais criminal. E a gente estava até conversando. E difícil a prova ali, mas eu achei que a lei bem intencionada, porque é isso, os números, você vai falar assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não, mas tudo não tem precisa. Abuso, né? Não só numa lei, como em todos os âmbitos. Exatamente. Se usar também com cunho de querer se dar bem, eu acho que a gente enxerga mal a lei. Exato. Se usar com o cunho de que tem que usar, tá tudo certo. Né? Tudo certo. Exato. Tem a lei e a gente emprega muito, mais, né? Porque você como advogada da classe, né? E também de pessoas como os meus colaboradores, que estão na base da pirâmide, que como são enganados através, né? A gente está falando, cadê a penalidade para o governo? O governo está dando dinheiro, mas dando de que forma? Né? Porque é algo satisfatório e momentâneo, né? Mas a médio e longo prazo vai trazer Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso. Falando bem, sim. É isso, sim. né? Sim. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado quando como a gente usa tudo isso, né? Sim. A gente ouve muito falar que quanto mais carente, mais fácil de enganar. Sim. Certo? Totalmente. Eu acho que é aí que está o que a gente tem que ser defensor. Você, obviamente, trouxe para você um nicho, algo que você defende, é isso, mas é isso. Hoje a população do Brasil, a maior população, 80%, 90% são pessoas carentes de informação.
e de que são, né, as pessoas tiram Extremamente proveitos, vulneráveis, né? e tiram proveitos de todas as formas. Sim. Então, se a gente, como você falou, o meu marido, o Marcos, está na área social trabalhando isso, eu, como empresário, né, o meu propósito é tirar as pessoas da vulnerabilidade para dar renda, Renda. para E aí poder o ter governo mais tira essa informação, renda. saber usar essa renda de forma melhor, ter um plano de carreira, crescer, para que não sejam expostos Sim. aos malandros e as pessoas Sim. que querem tirar proveito disso. Sim, sim. A gente busca lá no escritório, durante muito tempo, a gente trabalhou com uma empresa que chama Alicerce Educação. A gente, acho que durante quase 9 anos, não, 9 não, 5, nós criamos uma sala de aula, o Vídeo Colégio Advogados, com 20 salas, Legal. com lanche no contraturno escolar. Por que a gente fez isso? A gente, como responsabilidade social empresarial, tá? A gente olhou a pauta da educação. Que a gente não queria simplesmente fazer um Pix e pagar para uma causa. Sim. A gente queria dar educação, porque a forma de você fazer com que a pessoa cresça na vida é dando educação para ela. Então, essas aulas eram de reforço de matemática, de português e de atualidades, e focava bastante na questão de desenvolvimento sustentável. Então, durante muito tempo, a gente apoiou, a gente teve essa sala, porque para mim é isso. Se você dá educação, você evita... As pessoas serem enganadas. Exatamente. É fácil enganar quem... É muito. Né? E você tem um excesso de... Quando a pessoa está vulnerável, é fácil enganar. Sim. Né? Porque ela está tão desesperada. Sobre a causa. Né? Exato. E os nossos problemas sempre são os nossos problemas. Né? A gente Exato. não pode jogar o problema do outro. Exato. Porque quem está participando, né? A gente sempre fala, mas o meu problema é maior que o dele, né? A gente vê na rede social, né? A grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Por aí vai. Se você pudesse voltar no tempo, eu gosto muito dessa pergunta, e dar um conselho para você mesmo, qual que seria? Calma. Bem direto. Tá vendo como ela é direta, gente? Calma. Assim que vou. As coisas vão acontecer, só tenha calma. Eu sempre fui muito ansiosa, eu sempre tive muita vontade de chegar lá, de fazer, hoje, muito movimento, né? E acho que hoje é calma, que as coisas aos poucos vão acontecendo. Só faz aquilo que você precisa fazer, né? E você, o yoga te ajuda a dar essa respirada, né? Muito. Hoje de manhã eu estava fazendo, e no sábado, agora, como eu te falei, minha mãe voltou para o hospital, né, e tudo mais. E eu acordei sábado, eu tava com a minha... Eu falei, nossa, eu preciso de uma massagem, eu tô tava travadaça. E eu falei, nossa, eu preciso ir pra academia, eu preciso suar, preciso... E aí eu subi para pegar algumas coisas, aí vi meu tapete de yoga lá, eu falei, não, calma aí, deixa eu fazer minha meditação aqui. Aí comecei a fazer meditação, aí comecei a fazer a yoga. E fiz sozinha, né? Você tem uns exercícios, não sei o que. Quando eu terminei, eu falei, eu não preciso fazer musculação, eu não preciso fazer nada. Eu já fiz exatamente, e eu não preciso dar massagem, porque eu já fiz exatamente o que eu precisava fazer. Para mim é onde eu me tempero, digamos assim, é onde eu me Seu escape. Me compenso. A yoga, para mim, é o meu lugar de compensação. E eu falo, né? Hoje, com 47 anos, estou aqui ainda aprendendo muita coisa. Aprendi faz alguns anos, mas... que as grandes decisões não precisam ser tomadas na hora. Nossa, Rodrigo, eu acho que principalmente as grandes. A gente pode deixar para depois. Espera, a gente pode né? falar para as pessoas, olha, deixa eu pensar. E eu só fui ver isso também depois de um... Eu tô aprendendo. Pai, enfim, que é a tal da calma. A calma vem, né, atrás de várias outras questões do nosso dia a dia, né? Sem dúvida. E quando a gente é jovem, a gente quer resolver logo, acha que a gente pode tudo e não, não posso perder tempo. É muito isso. Então, e eu falo hoje, às vezes a gente está ali, né? Você como empreendedora também, sócia do seu negócio, vem algo ali e você fala, calma, não preciso resolver isso agora. Exato. Amanhã eu posso te falar isso. Uma das coisas que eu mais tenho falado com alguns clientes, porque hoje em dia o WhatsApp complicou bastante a nossa vida. Complicou e facilitou, né? Mas tem vezes que eu falo para os clientes, eu não consigo te responder agora porque eu preciso pensar. Eu posso te responder um monte de coisa. Eu posso.
Agora, esse bate e pronto, então, essa agilidade é algo muito importante. Sim. Mas tem alguns assuntos que não dá para você ser ágil. Que você precisa parar e você precisa pensar. Então, várias vezes eu falo, esse assunto eu não vou ficar te respondendo pelo WhatsApp, eu preciso pensar. Espera até amanhã, eventualmente. E quando você está nessa posição e recebe essa informação, você vê humildade. Né? Você fala, poxa, realmente. Né? Quando eu escuto alguém falando, né, você te fizer uma pergunta e eu estou ansioso para a sua resposta, mas você me traz e fala, não, Rodrigo, espera, deixa eu pesquisar. Isso já aconteceu entre a gente aqui, algumas vezes. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui do que eu estou falando. Tem vezes que dá para responder ali, bate bola e tudo mais, mas tem vezes que você... Peraí, senão eu vou falar besteira. Sem dúvida. Não é só besteira, acho que a gente pode pensar, né? Exato. A gente pode pensar. Exato. Até porque a gente do outro lado tem um ser humano que está com aquilo que eu falei. Tem um problema dele, o problema dele é diferente, é maior do que o seu, é normal. Então a gente, eu acho que é humildade, é respeito ao próximo. Não, e comprometimento com o teu trabalho. Sim. Né? A gente não precisa saber Você vai tudo. entregar... Não, e você vai entregar o melhor para a pessoa que está falando? Sim. Entendeu? Então, geralmente eu pergunto, é urgente? Não. Então tá bom, então deixa eu pensar. Sim. É importante. Mas isso eu acho que é só com a maturidade. Gostei da calma. E na sua carreira, qual foi o momento que você pensou, será que eu dou conta? Nossa. Será que eu dou conta? Olha, a gente está escrevendo um livro lá para o escritório, né, dos 40 anos. E eu até fiquei refletindo isso quando eu estava conversando com o jornalista, né? E eu acho que eu tive duas fases dentro do escritório. A fase advogada e a fase empreendedora. Que aí é quando eu comecei a olhar mais para as questões administrativas do escritório, não mais só a parte... Aí, nessa hora, eu falei... Eu não sei se eu consigo. Porque na faculdade de Direito, infelizmente, você só tem matérias relacionadas ao direito. Você não tem nada de administração. Você não tem nada de como cuidar de um negócio. Você não tem. Você sai crua, absolutamente crua. Sim. E aí eu me vi numa situação que... Será que eu dou conta? Não, eu falei, eu não tenho a menor ideia por onde eu começo. Não sei o que eu faço. Aí o Marco é administrador, comecei a conversar muito com ele. Nessa época ele existia, porque eu fui fazer o mestrado. Quando eu voltei, ele existia já. O pessoal brinca que meu pai comprou ele para eu voltar para o Brasil, porque senão eu ficava lá em Portugal. E aí eu fui fazer curso na GV de administração. Eu falei, tá bom. Então, eu acho que me acalma essa ânsia do será que eu dou conta e tudo mais, é que eu sei pesquisar, eu sei estudar. Então, assim, se eu não souber, eu vou atrás. Eu sempre brinquei, né? Eu não tenho a genialidade do meu pai. Meu pai é gênio. É sério, Rodrigo, é uma coisa assim, não tô falando falsa mão. Sim. Não. Ele é fora da casinha. Ele é outra... Mas eu acho que eu sou muito disciplinada. E eu acho... Imagina a dificuldade de trabalhar com alguém que você imagina, difícil. que é pai, gênio, né? Gênio. Super capaz. Ele... Por isso que você teve que se reinventar. Por isso você... Não, é porque eu tive que estudar. Exato. Eu tive que estudar, eu tive que falar. Reconhecer as suas carências. Exato, pra eu ir conversar com o cara, eu não vou ter a genialidade dele. Mas minimamente eu vou ter que estudar e pelo menos isso daqui eu vou ter que saber. Então eu fui muito estudar. Então para mim sempre a saída... E aí até o Reinaldo fala para mim, Paulinha, tem coisa que não tem em livro. Eu vou falar, é verdade. É mais a vivência. Faculdade da vida. Faculdade da vida, exatamente. Então eu acho que... Eu brinco. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou, Paulinha, tem uma coisa que realmente você é diferente. Porque ou você pega uma pessoa muito técnica e ou você pega uma pessoa muito prática. Ela falou, cara, não sei como, mas você anda muito bem nesse meio do caminho. Porque, sei lá, por vivência, porque eu sempre tive essa parte mais prática, a barriga no balcão do fórum.
Gente, isso me trouxe lições para a vida, assim. Eu não tô falando da parte profissional, tô falando de tudo. É uma gestão de Não, pessoa. é que você caminhou tudo ali, né? Você Foi. conhece Não, todas fui muito. E eu acho que é isso. Então, e hoje em dia eu também tenho não sei se é humildade, mas, cara, às vezes eu não vou precisar estudar porque tem uma outra pessoa que sabe fazer maravilhosamente bem. Dá pra eu contratar essa pessoa? Deixa eu chamar ela pra fazer isso daqui pra mim? Entendeu? Então, eu acho que hoje eu sei que dá pra pedir ajuda. Então fica mais fácil. Boa. Bom, depois desse papo aqui, né? Mais sério, vamos descontrair um pouquinho, bom. apesar que foi sério, mas também não foi. Falamos, acho que muito bom aqui a temperatura, o papo. Você realmente é muito bom estar falando com você. Eu que agradeço, é uma A gente delícia. já teve outras oportunidades sem ser na frente do microfone, sempre fluiu bem, então eu estava super tranquilo em relação a você. Eu também. Não, o Rodrigo não vai me botar em cilada, não. Imagina. Mas tá preparado? Vamos para um quiz rápido aqui? Vamos. Quero ver se essa advogada mais rápida de Alphaville consegue responder sem pensar muito. Bora? Deixa eu ver. Café ou chá? Chá, Praia ou montanha? praia, Um defeito seu? ansiedade. Maior qualidade? Difícil, hein? É difícil falar da gente, É né? difícil. Maior qualidade? Que te falam, vai. Pode ser Acho que que é você não ache. empatia. Não acha, empatia. fala com firmeza. Empatia. Empatia. Boa. Empatia. Última série que maratonou. Tears of God. A do vinho, óbvio. Recomenda? Nossa, muito. Qual canal? Qual streaming? Não, Amazon. Apple TV. Apple. Forehand ou backhand? Forehand. Uma palavra que te define. Alegria. Maior medo. Perder meus filhos. Se não fosse advogado, o que seria? Seria advogada. Seria advogado. E o que te faz chorar? Falta de saúde. Falta de saúde. Muito bom, muito bom. E que mensagem que você quer deixar aqui para as mulheres? Para quem você quiser. Abre seu coração e manda bala. Não tenham medo. Acreditem em vocês e peçam ajuda. Não tenham medo, acredite e peça ajuda. Eu acho que é uma tríade Independente boa. para quem seja Independente essa pra quem seja. frase. Exatamente. Bem de uma forma... Exatamente. geral. Eu tava conversando com... Vou ser rápida, tá? Não, lógico. O tempo é todo seu. Não! Quando você fala na questão de pessoas mais vulneráveis, é muito comum eu escutar no escritório, as pessoas vêm pra mim e falam assim... ele não me pagou hora extra ou qualquer outra coisa assim. Mas também teve um assédio lá. Aí você fala, mas também teve um assédio lá? Peraí, volta aqui comigo. Elas meninas nem consideram. Elas já estão tão acostumadas. O negócio já é tão enviesado. Ao passo que você troca de classe social, a nossa classe social muitas vezes vem falando eu fui assediado e não foi assediado. Sim. Né? Não sabe nem o que Não, é, né? não sabe nem o tem que nem é. noção. Não sabe nem o que é. Mas as mais vulneráveis, ela tá preocupada com a hora extra, ela não tá preocupada com o assédio que ela sofreu. E isso é um problema estrutural muito grave. Muito grave. Muito grave. Onde ela já está acostumada a passar por isso. Então ela nem se preocupa mais com isso. Normalizou Exatamente. algo que não pode Exatamente. ser normalizado. Exatamente. Então, eu acho que é isso que me indigna muito. E aí eu nunca vou ter calma. Nunca. Por isso que eu acho que a capacitação, a educação, o treinamento, chama do que você quiser. Hoje em dia a gente tem 1000 palavras, né? Sim. Mas é a oportunidade de dar conhecimento, principalmente para essas meninas. Hoje, nas minhas entrevistas, quando eu faço entrevista, e hoje pedi pro meu RS, quero entrevistar 2 pessoas por dia, porque
pela dificuldade Sim, de sim, conseguir, sim, né? sim, Falei, sim, olha, sim. vem cá, me traz que eu quero ajudar o time de exato. coração. E falei para todo o meu administrativo, não é um pedido, mas se tocar no seu coração e quiser ajudar, a GIP agradece. Faça uma entrevista por dia. Legal. E eu sempre hoje pergunto, não é mérito meu, mas que livro que você está lendo? Eu tô lendo um que eu pedi indicação para a Kiki, uma amiga nossa. Eu falei, minha vida tá tão de ponta cabeça ultimamente que eu juro por Deus que eu não quero ler nada que seja que tenha feminismo. Eu não quero coisas sérias. Eu quero coisas bem leves, leves. descontraídas. E ela me deu lá um wedding plan, alguma coisa assim, mas 500 e poucas páginas eu tô terminando. Mas no fim a história era bem interessante, um casal que vai casar e uma menina vai pro hotel que eles vão casar, sobra um quarto só e ela vai lá para se matar. E aí a noiva, eu falo, pô, eu não queria nada sério, né? Mas é bem leve a forma com que é conduzido e eles tratam... Depois vamos procurar na internet esse livro Eu e põe falo na depois. legenda Olha, eu aqui sou pra- péssima, sou Sei. péssima de nome. Mas eu pego o celular depois e falo. Manda que a gente põe Mas aqui. é muito gostoso, é muito facinho de ler assim. Mas eu tô feliz, porque tô no 7º livro do ano. É importante, eu estou falando, né, das minhas entrevistas, não só do pessoal administrativo, mas que livro que você está lendo, para justamente fomentar cultura, leitura, aprendizado. E eu tinha um grande preconceito com ler coisas que eram de ficção. Porque eu falava, não dá para eu perder meu tempo. Eu vou ficar lendo... Coisa E que hoje em existe. dia, eu não leio coisa... Autoajuda. Rodrigo, eu leio o dia inteiro. Sim. Sou advogado. Sim. Né? Leio o dia inteiro. Então, quando chega a noite, geralmente o meu horário de leitura é 5:30 da manhã. Eu gosto de acordar às 5 da manhã, faço minha meditação e começo a ler. 6 horas eu estou na academia. Que é o tempo do quê? Que eu estou em paz em casa. Sim. Que a criança É a está hora dormindo. que a criança acordou. Exato, porque depois, né, o pau come, você sabe. Aí não consigo. Então eu quero leituras bem assim, e a leitura é gostosa, porque a gente viaja para outros mundos, né? Sem dúvida. É isso. Bom, excelente mensagem que você manda para as pessoas. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu queria te parabenizar por essa iniciativa, porque, primeiro de tudo, você faz com que a pessoa seja vista como pessoa, né? Acho que você cria uma proximidade, além de você incentivar a cultura. E eu sei da tua preocupação com seus funcionários. Eu acho incrível isso. Eu acho que... Eu falo que, às vezes, as pessoas têm dons e você... Eu acho que por mais que você fale que seja difícil para você, mas eu acho que você transita muito bem aí. Você vai muito bem. Eu me coloco muito no lugar deles, né? Eu falo, eu vou morrer e não vou ver tudo. Todos os dias é uma história comovente, eu digo assim, que a gente ouve, né? Eu podia ontem simplesmente não me comover com uma funcionária minha que recebeu R$67 e falar, poxa, quem mandou pegar, né, o dinheiro? Mas eu estou preocupado com ela e com todos os outros, porque, como disse, o nosso telefone ali não disparou. Realmente. E isso me preocupa, porque é um efeito Tem cascata. alguma coisa errada. Exato. Para quem te acompanha e quer te acompanhar, que te adorou, onde te encontra? Fala um pouquinho aí, rede social. Meu LinkedIn é Paula Colese. O meu Instagram é fechado ainda, mas eu tô pensando... Tem que abrir. Eu tô pensando, porque eu acabo postando hoje em dia mais coisa de trabalho, porque não tenho tempo de postar outra coisa. Exato. Então, eu acho que eu vou ter que abrir, mas daí eu vou ter que apagar a foto das crianças, tudo, e aí depois eu... Mas faz parte. As pessoas querem conhecer a Paula, advogada, e a Paula, pessoa também. Mas A daí gente não se dá pra ficar expõe. botando a foto Não, da a gente tem criança. que tomar certos cuidados, obviamente, mas tem filhos, Apesar tem marido, de que do jeito que tá, já tem tá ruim. amigas. Gente, esse é o GRP Pod, menos CNPJ, mais CPF. Muito A legal. Paula mostrou hoje uma grande profissional, uma mulher incrível. Parabéns para você. Imagina, eu que É muito agradeço. bom estar aqui com você, uma esposa, uma amiga. Posso dizer isso pela minha mulher, a Tassi também, que fala super bem de você. É uma responsabilidade muito grande a partir do momento que a sua decisão, a minha decisão da gente ser parceiros, né, porque a gente envolve
a vida Terceiros. exato. E a gente sabe que a vida profissional, Sim. né? Então a gente tem que saber e ter muita responsabilidade de separar o CNPJ do CPF, por aí vai. Então acho que parabenizo também pela sua decisão, pela minha decisão em relação a isso, mas acho que a gente tem maturidade, muitos anos Jogo. ainda nos esperam. O papo é reto, né, Rodrigo? E tem que isso, ser. É isso. E é isso. E Eu espero. que agradeço. Foi uma delícia de conversa. Espero que a próxima vez a gente esteja tomando um vinho em casa. Com os Sim, respectivos será e não só aqui. Falando do Marcos, um pouco Falando saudade de da Tassi. você. É isso. Vamos marcar. Obrigada. Obrigado Gostei a você. muito e parabéns mais uma vez Obrigado. por toda essa gestão aí que você faz. Valeu. Obrigado. Um beijo. Beijo.